Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. I said, sweetheart, Jesus Christ honored your faith out there when you kissed my pocket a while ago. Eu disse, querida, Jesus Cristo honrou a sua fé ali fora quando você beijou o meu bolso momentos atrás. You had given respect to things that you thought was of God. Você teve respeito pelas coisas que você achou que eram de Deus. I said, God has healed you. Eu disse, Deus te curou. Now you go over there and sit down and have some of the ministers or some to take those braces off you, and you hold your hand on your hip like this. Agora você vá até ali e se assente e que um dos ministros ou alguém possa tirar estes aparelhos de você. E você firme a sua mão em seu quadril assim. And give her something to do to keep her courage, you see. E isso lhe daria algo para fazer e manteria sua coragem. Vê você? So I said, when you're Então eu disse, quando você vier, quando você estiver... when they move the brace and the big iron hook from under your foot here, when they move that, you let your hand move down your limb just as far as you think as that brace is shortness of your leg. Quando eles tirarem o aparelho e o enorme gancho de ferro debaixo do seu pé aqui, quando eles tirarem aquilo, você deixa sua mão descer até embaixo em seus membros, até onde você achar que aquele aparelho está, na sua perna mais curta. And so I said, bring the next person now. And they brought the next one. Então eu disse, tragam a próxima pessoa agora. E eles trouxeram a próxima. The minister took her, E o ministro a levou para ali. Miss Isaacson, translated. They took her and began unbuckling the thing. E a senhora Isaacson auxiliou naquilo. E eles a levaram e começaram a desafivelar as coisas. So the first thing you know, I heard her scream. Então a primeira coisa você sabe, eu a vi gritando. Here she come across the platform, both legs just as normal as they could be. Them crutches over the top of her head, screaming and carrying on. Aqui veio ela através da plataforma, ambas as pernas simplesmente tão normais como elas poderiam estar. Aquelas muletas levantadas por cima de sua cabeça, gritando e agindo daquela forma. Oh my! Oh, que coisa! It was just one thing after another, after another, after another. Isto foi apenas uma coisa após a outra e após a outra. I went home that night, looked down across there, seeing those Finns walk across there, their hands up in the air, praising God. Eu fui para casa naquela noite, olhando por ali, vendo aqueles finlandeses andando por ali com suas mãos levantadas para cima, louvando a Deus. That's when the angel appeared about the other little boy. Foi aí quando o anjo apareceu em relação ao outro garotinho. You read the story of that in the book. Eles leram a história sobre isto no livro. And how that little boy laying there dying, doctors would give him up. He was healed the next evening, just exactly when the Holy Spirit said he would be healed. E como aquele garotinho caído ali, morrendo, os médicos o haviam desenganado, ele foi curado na noite seguinte, exatamente como o Espírito Santo disse que ele seria curado. And he left and was normally well, living today, still getting letters from him, that the Lord made them well. E ele saiu e ficou perfeitamente bem. Está vivendo hoje, continua recebendo cartas deles, que o Senhor os curou. He still remains Jesus Christ. Ele ainda permanece Jesus Cristo. It's sweet. Se nós
Thank you, my little sister, for this tithing. Obrigado, minha irmãzinha, por este dízimo. As a minister, I'm supposed to receive tithing. Como um ministro, estou suposto a receber dízimos. So I thank you very kindly, my little girlfriend. Então, eu te agradeço gentilmente, minha amiguinha. And may God ever bless you. E que o Senhor possa sempre te abençoar. And don't you let your mommy tell you you're fat. E não deixe a sua mamãe lhe dizer que você está gorda. You're not. Você não está, vem, correto. She said it here, I didn't read that. She said, Mommy says I'm fat, but I'm not. Ela diz aqui, eu não tinha lido isso. Ela diz, a mamãe diz que eu estou gorda, mas não estou. I don't believe you are either. Eu também não acho que você esteja. If you are, God give you the desire of your heart, honey. Is my prayer, if it means anything to God and you. Então, se você estiver, Deus lhe conceda o desejo de seu coração, querida. É a minha oração, se isto significa alguma coisa de Deus para você. Now, tonight I was going to give an experience that happened. Agora, nesta noite, eu ia contar uma experiência que aconteceu. And first, I want to read the word. E, primeiro, eu desejo ler a palavra. Now, tomorrow afternoon, what time does the service start? 2:30. Agora, amanhã à tarde. A que horas começa o culto, Billy? Às 2:30. Now, tomorrow at 1:30, all that wants to come in the prayer line to be prayed for will be giving out prayer cards, bringing the entire group like we did last night. Agora, amanhã, 1:30, todos que desejam vir, entrar na fila de oração e receber oração, nós estaremos distribuindo os cartões de oração, trazendo o grupo inteiro, como fizemos ontem à noite. That's the way I think my ministry will begin and move on from last night. É assim que penso que o meu ministério começará e continuará a partir de ontem à noite. All of you that want prayer cards, come at 1:30 tomorrow afternoon, not later than Todos vocês que desejam cartões de oração, venham a 1:30 amanhã à tarde, não mais tarde do que be here no later than 2 or quarter after, because all the cards will probably be given out at that time and won't interrupt the rest of the meeting. Mas aqui não mais do que 2 ou 2:15, porque provavelmente já estarão distribuídos por volta desta hora. E isto não interromperá o restante da reunião. Now, if some of the messages while I was preaching, if you cared for them, the boys that's got them here, Brother Gold and Brother Mercer. Agora, se algumas das mensagens que preguei, se você se interessa por elas, os rapazes as têm aqui, o irmão Gold e o irmão Mercer. What were they at, Gene? Onde eles estão, você sabe. Stand in the back of the building. They got records and tapes. Em uma barraca atrás do edifício, eles têm discos e fitas. These boys, they belong to them, and they'll be glad to let you have them. Esses rapazes, isto pertence a eles, e eles ficarão contentes por vocês obtê-las. And I have searched it over, and their sales and so forth. E eu tenho inspecionado suas vendas e assim por diante. I told you the story how the boys got connected with me last night. Eu lhes contei a história de como os rapazes entraram em contato comigo ontem à noite. And I sent to a minister not long ago to get a tape. E não faz muito tempo eu enviei a um ministro para conseguir uma fita. He charged me $9 for it. Ele me cobrou $9 por ela. And I checked these boys, and I think it's about $2.50 or something like that. E eu conferi com esses rapazes, e eu acho que são cerca de $2,50 ou algo assim. They make about
35, 40, maybe 50 cents off of a tape, buying the best of tape, Scotch tape, and make the mess. Eles ganham cerca de 35, 40, talvez 50 centavos por fita, comprando as melhores fitas, fita Scott, e produzem o melhor. If they put a big price on them, I'd tell them right now, more tape selling. Se tivessem colocado um grande preço nelas, eu lhes diria neste momento, parem com esta venda de fitas. No, sir. Não, senhor. Now they've got to have something for their handling, because they break up a lot of tapes and everything, then they... Agora, eles têm que ter algo para a manipulação delas, porque vocês arrebentam muitas fitas e tudo mais, então They got to live. eles têm que viver. One of them's a married man, and so Um deles é um homem casado, e então they got to live, and they have a right to make a little off of them, and then eles têm que viver, e eles têm o direito de fazer um pouquinho para eles. sometimes they get them damaged and broken, and send them out and don't get paid for them. Então, às vezes, elas se estragam e arrebentam, e as enviam e não recebem por elas. E You know how it goes. você sabe como isso acontece. Just like our books back there, I buy those from the Voice of Healing on 40% less. Exatamente como os nossos livros lá atrás. Eu os compro da Voz da Cura com 40% de desconto. And with one we have to pay for selling them and handling charges. E as despesas que temos para vendê-los e os encargos operacionais. And I've always said, if anybody wants a book, E eu sempre digo, se alguém deseja um livro, give the word to the boys at all times. dou ordem aos rapazes o tempo todo. If anybody wants a book, Se alguém deseja o livro, and the poor old man walk up and reach down his pocket, how much are they? e chega um pobre homem idoso e enfia a mão em seu bolso, qual o preço deles? Well, they're 75 cents or whatever, the dollar, whatever they're worth. Bem, eles custam 75 centavos, ou seja lá o que for, dólar, ou seja lá o valor que custarem. And he said he got 60 cents. E ele diz que tem 50 centavos. Tell him, Dad, take the book you want and forget about it. Diga-lhe, paizinho, pegue o livro e vá em frente, esqueça isto. See, let it go. Vem, deixe isto assim. That way, the books don't even support themselves. Desse modo, os livros nem mesmo se pagam. The church has to help me with the books. A igreja tem que me ajudar com os livros. Nós, Time we pay for them and the printing and the wreckage and tear up and everything on them and what we have to give away and things, why they don't. há tempos que pagamos por eles, e a impressão e as perdas, e os que se estragam e tudo mais sobre eles, e os que damos as coisas. Ora, eles não, Don't support themselves. eles não se pagam. And so therefore we have nothing that we make money out of. E, portanto, não temos nada de onde tirarmos dinheiro. Everything that we do, Tudo que fazemos. and myself, my love offering goes to the mission field. I don't see it. E minha oferta de amor vai para o campo missionário. Eu não a vejo. It goes for a good thing. Ela vai para uma boa causa. I get $100 a week from my church, whether in America, out of America, wherever it is. I get $5,200 a year. Eu recebo da minha igreja $100 por semana, seja na América, fora da América, seja onde for. Eu recebo $5.200 por ano. That's what I live on. And we have to live close with a big family like I got. É disso que eu vivo. E nós temos que viver apertados com a grande família que temos. Now I have to live in the church parsonage. Eu tenho que morar na casa pastoral da igreja. And we never come here for money. That's not our intention. Nunca viemos aqui atrás de dinheiro. Esta não é nossa intenção. The only reason we let them buy the books and sell them again
and sell the tapes, and that is because we think that it will further the cause of Jesus Christ. A única razão pela qual deixamos vocês comprarem os livros e vendê-los novamente e venderem as fitas e aquilo é porque pensamos que isto favorecerá a causa de Jesus Cristo. There's no money in it at all. Não há dinheiro nisto de modo algum. But I will not permit the books or tapes or anything else to be sold on the Sabbath day. Mas eu não permitirei que os livros ou fitas ou qualquer coisa sejam vendidos no dia sabático, That's tomorrow. que é amanhã. We will not sell them on Sunday. We never did it, and we never intend to do it. Nós não vamos vendê-los no domingo. Nós nunca o fazemos e nunca tivemos a intenção de fazer isto. And so if you want some of the books, some of the tapes or records, they'll be at the back of the building tonight. E então, se você deseja alguns dos livros, algumas fitas ou gravações, eles estarão na parte de trás do edifício nesta noite. And if you get it and you don't think it, E se você obtiver isto e você não achar, if you haven't got any money, it's yours anyhow. se você não tiver dinheiro, de qualquer modo é seu. If you get it, it ain't worth the 50 cents or whatever you pay for it, and it right on back or throw it away and tell us that or give it to somebody else. Você leva, se não valer os 50 centavos, ou seja lá o quanto você pagou por isto, mande isso imediatamente de volta, ou jogue fora e nos comunique, ou dê a outra pessoa. Give it to somebody else and send and tell us it wasn't worth it. The money be refunded back to you. Dê para outra pessoa e diga-nos que não valeu a pena, o dinheiro será remetido de volta a você. So we don't want nothing, Então não queremos nada que any expenses, anything like that at all. It's nothing. qualquer despesa, qualquer coisa deste modo assim, não é nada. But the love offering is for the foreign field. Mas as ofertas de amor são para os campos estrangeiros. I do not receive it myself. It's taken by my field secretary, counted by the ministers, given to him, deposited in the bank. Eu não as recebo. São levadas pelo meu secretário de campo, contadas pelos ministros, entregues a eles, depositadas no banco. And when I go overseas and so forth, it supports me in foreign fields to bring this same message of deliverance to people that don't even know which is right and left hand. E quando eu vou para o estrangeiro e demais lugares, eles me sustentam nos campos missionários para levar esta mensagem de libertação às pessoas as quais nem mesmo sabem qual é a mão direita e a esquerda. That's where it goes. E é para onde elas vão. I never know even what the offerings is. Let somebody tell me. Eu nem mesmo fico sabendo da oferta, a não ser que alguém me diga. When I get home, I'll be gone a month, so I'll get $400 when I get back home to pay off my debts and things. Quando eu chego em casa, de onde terei partido há um mês, então, quando retorno para casa, eu recebo $400 para pagar as minhas contas e coisas. Now that's the way we live. So that you'll understand that we don't have any. Agora é assim que nós vivemos. Então, para que você possa compreender que não temos nenhum... No, we're not for money or anything like that. Não estamos atrás de dinheiro ou de nada assim. What we have, I want to make it real clear so that you'll understand it. E o que temos, eu quero deixar isto bem claro, para que então você possa compreender. Now, tonight, Agora, nesta noite, I want to take a little text, if I should call it that, to speak from for a few moments. eu desejo tomar um pequeno texto, se eu pudesse chamá-lo assim, para que possamos falar por alguns momentos. Before we approach it, let us bow our heads just a moment for prayer. Antes de nos aproximarmos disto, vamos inclinar nossas cabeças só por um momento de oração. Heavenly Father, we thank Thee from the very depths of our heart. Pai Celestial,
Nós te agradecemos no fundo de nossos corações, how the experiences, como as experiências. Lord, I have seen you do it in my little meetings, let alone those great men who are on the field like our brother Robertson, Tommy Osborne and those. Senhor, eu tenho te visto atuar em minhas pequenas reuniões, sem levar em conta aqueles grandes homens que estão no campo, como o nosso irmão Roberts e Tommy Osborne, e aqueles. I've seen you do enough in my own services to write many Bibles of great things, of raising dead. Eu já te vi fazer o suficiente em meus próprios cultos, que poderíamos escrever muitas Bíblias de grandes coisas, de ressuscitar mortos, Let the doctor sign a statement to it, fazendo com que os médicos assinem declarações sobre isto, making the blind, deaf, dumb, foretelling, telling what should happen every time exactly right. fazendo com que o cego, surdo, mudo, predizendo, contando exatamente, vejo isto acontecer exatamente todas as vezes. You're God, and we know that thou art God. Tu és Deus, e nós sabemos que tu és Deus. Please, Father, if there be in our midst tonight one who does not believe, may something be done or said tonight would cause he or she to surrender their unbelief to Thee and exchange it for a real gallant spirit of belief from God, the Holy Spirit. Grant it, Lord. Por favor, Pai, se houver alguém no nosso meio nesta noite, alguém que não crê que algo possa ser feito ou dito nesta noite, que chame a tua semente para render a incredulidade a Ti e trocá-la por um verdadeiro espírito corajoso de confiança em Deus, o Espírito Santo, conceda-o, Senhor. You're ready to take away their evil and to give them good. Tu estás pronto para tirar o mal deles e lhes dar o bem. Oh, you're so good, Father. Oh, Tu és bom, Pai. We love you for it. Nós te amamos por isto. We pray that you'll inspire your ministers everywhere. Nós oramos para que Tu inspires os Teus ministros em todos os lugares. May they become burning torches to this dark hour that we live in, as we see that so-called civilization smothers out the very light of God, if it is possible. Que eles possam se tornar tochas ardentes nesta hora sombria em que estamos vivendo, como vemos assim acima chamada civilização sufocando a própria luz de Deus, se fosse possível. But yet that torch will burn in the hearts of people until Jesus comes. Mas mesmo assim, aquela tocha arderá nos corações das pessoas até a vinda de Jesus. Father, add more to the ranks tonight, we pray. Pai, acrescente mais as fileiras nesta noite. Nós oramos. Heal all the sick people, Cure todas as pessoas enfermas. all that's afflicted. We pray that your grace and mercy will rest upon them. Todos que estão aflitos, nós oramos que a Tua graça e misericórdia repousem sobre eles. Give them eternal life in the world that is to come, and give them good health in this world. Dê-lhes vida eterna no mundo que há de vir, e dê-lhes boa saúde neste mundo. For it is written in the Bible, I would above all things that you prosper in health. Pois está escrito na Bíblia, vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Inspire the churches throughout the valley and everywhere that's represented in this great Holy Ghost revival that's swept the world. Inspire as igrejas através do vale e em todas as partes que estão representadas nesse grande reavivamento do Espírito Santo que varreu o mundo. We pray, Father, that you'll revive it again in a great way. Nós oramos, Pai, que Tu reavives isto novamente de uma grande forma. Let us start here in Oregon again, a great revival in every church.
Que isto possa começar aqui no Oregon, novamente, no grande revivamento em cada igreja. Tomorrow, the Sabbath, may the churches be filled. May the ministers be on fire. May souls be brought in. May many come confessing their sins and require water baptism. Amanhã, um sabático, que as igrejas possam estar cheias, que os ministros possam estar em fervor, que as almas possam ser trazidas, que muitos possam vir confessando seus pecados e pedindo batismo nas águas. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. May you fill everyone with the Holy Ghost that follows your prescription as we taught it the other night. E que tu possas preencher com o Espírito Santo a cada um que segue os teus preceitos, como ensinamos isto noutra noite. I pray, Father, that you'll let them know that the promise is unto every generation, and whosoever will, as many as the Lord our God shall call. Eu oro, Pai, permita que eles saibam que a promessa é para cada geração e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. That's what your prescription said. We believe every word of it. É isto que a tua prescrição diz. Nós cremos em cada palavra dela. I pray, Father, that you'll grant this to everyone. Eu oro, Pai, para que tu concedas isto a cada um. Forgive us of our sins. Perdoa-nos de nossos pecados. Take the service into your hands and get glory to thyself. In Jesus' name we pray. Amen. Tome o culto em tuas mãos e receba a glória para ti mesmo. No nome de Jesus, oramos. Amém. Now, I wish to read just a line out of the 4th chapter and 17th verse of St. Matthew. Agora eu gostaria de ler apenas uma linha do capítulo 4, verso 17 de São Mateus. And from that time, Jesus began to preach and to say, the kingdom, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Now I want to take the subject, those three first words, from that time. Agora, eu quero extrair o assunto destas três primeiras palavras. Desde então. Now, there's all here that can call back to such and such a time. Agora, tudo aqui pode evocar tal e tal época. From that time, we say. Desde então, nós dizemos. Like the little boy, little girl. We can say we were doing a certain thing and such a thing happened, and from that time, things changed for us. Como o garotinho, a garotinha, podemos dizer que estávamos fazendo determinada coisa e que tal coisa aconteceu, e desde então as coisas modificaram para nós. And we could go tonight into the city here and find the most degraded and immoral woman that walks the streets of your lovely little city here in the valley. E poderíamos sair nesta noite pela cidade aqui e encontrarmos a mulher mais vil e imoral que andou pelas ruas da sua amável cidadezinha aqui no vale. Now I would sit down by her and I'd say, lady, I wish you to tell me your story. E eu me sentaria ao seu lado e diria: senhora, eu gostaria que você me contasse a sua história. And she would start off, she might say something like this. Brother Branham, there was a day when I was as pure as a lily. E ela começaria. Talvez ela diria algo assim: irmão Branham, houve um dia em que eu era tão pura como um lírio. And I could hold my head up amongst the people of renowned status, and I could go to church and feel just fine. Eu podia levantar a minha cabeça no meio das pessoas de posição social e famosas, e eu podia ir à igreja
e simplesmente me sentia bem. But there come a time that one night I was out with a certain boy and he spiked the coke for me, and from that time Mas aconteceu que uma certa noite eu saí com um certo rapaz e ele batizou a minha Coca-Cola. E desde então, or it might be that some other girlfriend that was not a believer that got with her and persuaded her off to a certain dance. ou pode ser que alguma outra garota que não era uma crente, que saiu com ela e a persuadiu a ir a um determinado baile. And she got in the arms of some boy, and from that time, E ela caiu nos braços de algum rapaz e desde então it's always marking from a time. sempre tem a marca de um tempo. Or I might go out here into your city tonight and find the worst alcoholic that you have. Eu poderia sair aqui hoje à noite na sua cidade e encontrar o pior alcoólatra que vocês tenham. I would sit down by the side of that man, young or old, and I would say to him, friend, I would like to ask you something. E eu me assentaria ao lado daquele homem, jovem ou velho, e eu lhe diria: amigo, eu gostaria de lhe perguntar algo. Why do you throw your life away like this? Por que você está jogando fora a sua vida assim? What makes you drink and do the way you do when you could be a great worker here in the city? O que te faz beber e agir da forma que você está agindo, quando você poderia ser um grande trabalhador aqui na cidade? You could be a worker in some church. You could be a real husband to some woman, a father to some children. Ou poderia ser um obreiro em alguma igreja, ou poderia ser um verdadeiro esposo para alguma mulher, um pai para alguns filhos, Or some drunken woman that could be a real mother to some children, a sweet loving wife to some husband. ou alguma mulher alcoolizada que poderia ser uma verdadeira mãe para algumas crianças e uma esposa dócil e amável para algum marido. And they'd start like this and say, well, from I once was a probationist. E eles começariam assim, e diriam: eu certa vez fui um proibicionista. I had a lovely mother and father who taught against the drinking. E eu tinha uma amável mãe e pai, os quais ensinaram contra a bebida. And one time I got into a fellowship with a certain boy that was very popular amongst the girls, and I wanted to be popular too, so I thought with joining his ranks. And E certa vez eu fiz amizade com um determinado rapaz que era muito popular entre as garotas. E eu também queria ser popular, então pensei que poderíamos nos associar nas bebidas. I went against the teaching of my mother and father. E eu fui contra os ensinamentos de minha mãe e meu pai. And he persuaded me, said, now, if you want to have a good time, you want to get some spirits in you. E ele me persuadiu. Nesta noite, se você deseja ter um bom momento, você desejará um pouco de vigor em você. And I took my first drink, and from that time, E eu tomei o meu primeiro gole. E desde então, that's the way it starts. é assim que isto começa. Here some time ago in New York, Dr. Berg, Aqui, há algum tempo em Nova York, o Dr. Berg, he's the pastor now of Sister Brown Tabernacle, Bethany Tabernacle in New York City, one of the old Pentecostal establishments, one of the oldest in the world. ele é pastor agora no tabernáculo da irmã Brown, tabernáculo Betânia, na cidade de Nova York. Um dos mais antigos estabelecimentos pentecostais, um dos mais velhos do mundo. I guess our brethren know of him well. Creio que os nossos irmãos os conhecem bem. And there, when I was there, I got to meet Sophia
the washwoman, the Swedish woman that went and worked the Bowery with her. E ali, enquanto eu estava ali, foi onde encontrei com Sofia, a mulher lavadeira, a mulher sueca que foi e trabalhou no Bowery com ela. I had to lay over 2 days to get a yellow fever shot. Eu tive que permanecer por 2 dias para conseguir a vacina para a febre amarela. I thought I'd get into Africa without taking it, but they wouldn't even let me get into the airship. Eu pensei que podia entrar na África sem tomá-la, mas eles não me deixariam nem mesmo passar ou entrar na aeronave. And I had to wait 2 days to go to the Navy Yards to take a yellow fever shot. E eu tive que esperar por 2 dias para ir até a base da Marinha para tomar a vacina contra a febre amarela. And Brother Berg said, "What would you like to do?" Irmão Berg disse, o que você gostaria de fazer? I said, "I'd like to visit the Bowery." Eu disse, eu gostaria de visitar o Bowery, zona de má reputação em Nova York. Said, "All right, we'll go down." Ele disse, está bem, nós desceremos. Said, "I have several missions down there." Disse, eu tenho várias missões lá embaixo. And we went down in about, E nós descemos, e se eu... I think it would be a good thing for any man to take his son to the Bowery and let him see. Eu acho que seria uma boa coisa para qualquer homem levar o seu filho até o Bowery e deixá-lo ver. I think if you was ever in France, take your daughter to Pig Alley. Eu acho que, se você for à França, leve a sua filha até o Pig Alley. Let her see how degraded human life can get. Deixe que ela veja a quão degradada a vida humana pode chegar. So when I went down to by the Bowery, man laying helpless, flies blowing their face from vomiting. Então, quando eu desci até o Bowery, homens deitados, desamparados, moscas voando em suas faces por causa do vômito. Dope fiends, alcoholics. Toxicômanos, alcoólatras. And I said, "Oh, Brother Berg," I said, "perhaps these men here was raised in homes that did not care what they do. They were just let loose to run on the street." Eu disse, irmão Berg, eu disse, talvez estes homens aqui foram criados em lares que não se importavam com o que eles faziam. Eles simplesmente ficaram livres para andar pelas ruas. He laid his hand across my shoulder and said, "You'd be surprised." Ele colocou a sua mão sobre o meu ombro e disse, você ficaria surpreso. He said, right in the mission here we're going to, we got out 180 that died in there last year. Ele disse, bem na missão aqui para onde vamos, nós tivemos mais de 180 que morreram ali no ano passado. Trucking off the street, feeding them and so forth, and they finally die. There's no hope for them outside of Christ. Foram mantidos fora das ruas, alimentados e assim por diante, e eles finalmente morreram. Não há nenhuma esperança para eles fora de Cristo. And then the cure, they're too far for that. He said, "Here, this man here." E então ele disse, aqui, este homem aqui, Said, "I know him. Raise him up." disse, eu o conheço, levante-o. And I went over to him and I said, "Sir, could I speak to you?" E eu cheguei até ele e eu disse, Senhor, eu poderia falar com você? He said, "Well, he may not be able to speak." Ele disse, bem, talvez ele não consiga falar. "Oh, I just can't say the condition the man was in." Eu simplesmente não posso dizer a condição em que o homem estava. He had gotten to a place, his clothes from his waist down was in a terrible condition, wet all over. Ele havia chegado a uma condição em que as suas roupas da cintura para baixo estavam em uma condição terrível, totalmente molhado.
And he was just in an awful shape, smelling. E ele estava simplesmente em um estado terrível, fedendo. And I said, "Sir, could I speak to you?" E eu disse, Senhor, eu poderia falar com você? And Brother Berg shook him. Irmão Berg o cutucou. He raised up Ele se levantou and he said, "I'm Brother Berg." e disse, eu sou o irmão Berg. Well, he didn't know nothing about Brother Berg. Bem, ele não sabia nada a respeito do irmão Berg. He was still on the drunk. Ele ainda estava bêbado. And I said, "I would like to ask you a question." E eu disse, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. I said, "What type of home was you raised in?" Eu disse, que tipo de lar você foi criado? He said, "Will you give me enough money for a drink?" Ele disse, você me dá dinheiro suficiente para uma bebida? And I said, "I'm a minister of the gospel. E eu disse, eu sou um ministro do Evangelho. I would not give the money of the Lord to a man to drink." Eu não daria o dinheiro do Senhor para um homem beber. I said, "The money that I have comes from the children of God, and it's be spent for the kingdom of God." Eu disse, o dinheiro que eu tenho vem dos filhos de Deus e é para ser gasto para o reino de Deus. I'll tell you what I'll do. I'll buy you a sandwich. Eu lhe direi o que eu farei. Eu comprarei um sanduíche para você. I'll buy you your dinner, or if you'll go with me. Eu pagarei o seu jantar ou se você for comigo. But I would just like, as a minister, to ask you, Mas eu apenas gostaria, como ministro, de lhe fazer uma pergunta. he said, "Excuse me, Reverend." Ele disse, me desculpe, reverendo. And I said, "How did you ever come to be this way?" E eu disse, como foi que você ficou assim? He said, "Sir, I doubt whether you'll believe my story." Ele disse, Senhor, eu duvido que você crerá em minha história. Well, I said, "I'll take you as a man of honor." Bem, eu disse, eu te considero um homem de honra. I'll believe your story. You tell me. Tell me from your heart. Eu crerei na sua história. Me conte, fale com seu coração. And he said, "Sir," he said, "I was raised in a Christian home." E ele disse, Senhor, ele disse, eu fui criado em um lar cristão. And I said, "And then fall into this?" Eu disse, e então entrou nisto? He said, "Yes, sir." Ele disse, sim, senhor. Said, "I have the most lovely family, 3 children, 2 boys and a girl, and the sweetest wife that ever lived." Disse, eu tinha a família mais adorável, 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e a mulher mais dócil que já existiu. And his big tears began to run to his old gray beard. Grandes lágrimas começaram a correr através de sua velha barba grisalha. He said, "I was the president of this bank over here on a certain corner." Ele disse, eu era o presidente deste banco aqui, em determinada esquina. And I said, "Is that so?" He said, "Go to the bank and ask them." E eu disse, é mesmo? Ele disse, vá até o banco e lhes pergunte. And I said, "Well, what caused you to do this?" E eu disse, bem, o que te levou a ficar assim? He said, "Sir, Reverend Sir," he said, "one evening I'd come home and there was a Dear John letter laying on the table." Ele disse, senhor reverendo, ele disse, certa noite eu cheguei em casa e havia uma carta em cima da mesa endereçada ao querido John. My wife had left me. Minha esposa havia me deixado. He said, "I'm never drinking, but I thought I've got to do something or I'll take a pistol and blow my brains out." Ele disse, e eu nunca havia bebido, mas eu pensei, eu tenho que fazer algo, ou pegarei uma pistola e explodirei meus miolos. And I started drinking, and here I am. E eu comecei a beber e aqui estou. Thought, God have mercy. Pensei, Deus tenha misericórdia. See?
from that time. Vem desde então. That's what started it. Foi assim que isto começou. We can always think from a time. Nós podemos sempre pensar acerca de um tempo. Then, like the young couple that gets married, Então, como o jovem casal quando se casa, oh, they're as lovely as they can be. oh, eles são tão amáveis o quanto podem ser. The first thing you know, I'd go to this woman who had left her family and I'd say, lady, what made you leave your family? A primeira coisa, você sabe, eu iria até esta mulher que havia deixado sua família e diria: Senhora, o que te fez deixar a sua família? You had a nice husband? Você tinha um esposo gentil. Oh, she'd say, Brother Branham, I was as pure as the dew from heaven. Ou ela me diria, ela teria dito: Irmão Branham, eu era pura como orvalho do céu. I married my husband and came to him a virtuous woman. Eu me casei com meu esposo e vinha a ele como uma mulher virtuosa. And he was a grand man. E ele era um grande homem. And he worked and sweated and taken care of me and the children would. Ele trabalhava e suava e cuidava de mim, e as crianças eram... My little chumpy boy, when he was born, I can see hubby now with the little boy on his back, piggybacking, riding up and down the floor. And Meu garotinho robusto, quando ele nasceu, eu posso ver meu marido agora com o garotinho em suas costas, carregando-o nas suas costas, andando de um lado para o outro. oh, if I could only call back again. E se eu simplesmente pudesse regressar novamente, I said, well, what happened? eu diria: bem, o que aconteceu? She'd say something like this. Ela diria algo assim: Well, it was all right if one day a salesman knocked on the door with pretty wavy hair and big brown eyes, and from that time. bem, estava tudo bem. E um dia um vendedor bateu na porta com lindos cabelos ondulados e grandes olhos castanhos, e desde então vem. That's the way it starts, mark a time. É assim que isto começa, num determinado tempo. That's just the starting of it. Aquilo é apenas o começo disto. Don't you never think that sin lays in the street always in a gutter, sin's dressed up and beautiful. Nunca pense que o pecado está sempre caído nas sarjetas da rua. O pecado está bem vestido e bonito. Certainly does. Com certeza está. I've always said Satan wears a tuxedo suit and a stovepipe hat and carries a cane on his arm. Eu sempre digo que Satanás usa traje a rigor e uma cartola e carrega uma bengala em seu braço. What's that slick greaser? Observa aquele engomadinho. It's exactly. Aquilo exatamente. Satan's no fool, you know. Satanás não é tolo, você sabe. He knows how to dress up. He makes it attractive, see? Ele sabe como se vestir. Ele faz disto uma prática. Vem. And ain't always old Charlie Barleycorn out there with his hat pulled down. Então todos vocês conhecem o velho Charlie Barleycorn, com seu chapéu puxado para baixo. Sometimes that's a real honest heart. Às vezes é um verdadeiro coração honesto. He had a good start or something to help him along, he'd go right. But not always. Se ele tivesse um bom começo ou algo para ajudá-lo, ele iria bem, mas nem sempre. I've seen many times that I've walked to people as ragged as they could be. Eu vi muitas vezes, e já estive com pessoas tão maltrapilhas o quanto podiam estar. I look at them Eu olho para elas. and I have a way by God to know who likes me and who doesn't. You know that. Eu tenho uma maneira, através de Deus, de saber quem gosta de mim e quem não gosta. E vocês sabem disto. So, see a man all dirty and everything. E então ver um homem todo sujo e tudo mais,
I'd rather have him with me many times and someone dressed up with their maybe collar turned around and pat me on the back and say, "Oh, Brother Branham, we're for you." And Eu preferiria muitas vezes tê-lo comigo do que alguém bem vestido com seus, talvez, colarinhos virados e me dando tapinha nas costas e dizendo: "Ó, irmão Branham, estamos com você." and know right then he's a lying. See, that's it. E a gente sabe imediatamente que ele está mentindo. Vê? É isto. I've got no use for a liar. Um mentiroso não possui nenhuma utilidade para mim. You can hide from a thief, but you can't from a liar. Você pode se esconder de um ladrão, mas não de um mentiroso. So that's right. Então aquilo. But when we hit those spots from that time, Mas quando atingimos aqueles pontos desde então, then New Year's comes along. então o ano novo se aproxima. You all go out and write up a resolution. Todos vocês saem e expõem uma resolução. Tonight, wife, I'll give you the promise. Nesta noite, minha esposa, eu lhe farei uma promessa. I'll turn a new page and I'll never drink no more. Eu virarei uma nova página e eu nunca mais vou beber. And the woman smokes so many cigarettes till she can't nurse her baby no more. Give it nicotine poison, kill it, and she's going to stop smoking on New Year's. E a mulher fumava tantos cigarros até o ponto de não poder mais amamentar o seu bebê, lhe dar o veneno da nicotina, matar-lhe. Ela vai parar de fumar no ano novo. The drunks go to quit drinking on New Year's. Os bêbados vão parar de beber no ano novo. The immoral persons go to stop their immorality on New Year's, so forth like that. As pessoas imorais vão parar com a sua imoralidade no ano novo. E coisas assim. What do you do? O que você faz? Just turn a new page to turn it back the next day again. See? Apenas vira uma página nova e torna a virá-la no dia seguinte novamente. Vem. You don't get started right. Você não começa certo. All these things are fine. I have nothing against them. Todas estas coisas são boas. Eu nada tenho contra elas. But there, Mas isto, just like in the war after the First World War, exatamente como no mundo após a Primeira Guerra Mundial, many of you middle-aged men, about my age, muitos de vocês, homens de meia idade, mais ou menos com a minha idade, I think I was 8 or 9 years old when the war ended. eu acho que eu estava com 8 ou 9 anos de idade quando a guerra terminou. And I remember when they declared war, 1914, as a little baby boy sitting on a spring wagon. E eu recordo quando eles declararam guerra em 1914. Eu era um garotinho assentado na mola de um vagão. My father had a sack of beans. Meu pai tinha um saco de feijão. That's what we lived on, beans and cornbread. Still like it. Era do que sobrevivíamos, feijão e pão de milho. Eu ainda gosto disto. And so Então eles, Papa's talking about war and he might have to go to war. papai falava sobre a guerra e ele poderia ter que ir para a guerra. I said, if them fellows come after you, I'll take this sack of beans and hit them with it. Eu dizia, se os sujeitos vierem atrás de você, eu vou pegar este saco de feijão e vou bater neles com ele. So now that's when I was so little. Então agora isto foi quando eu era bem pequenino. And then I remember that when he got me my first pair of shoes, he said he's going down him and Mama to pick them out. E então eu recordo quando ele comprou para mim o meu primeiro par de sapatos. Ele disse que ia descer, ele e a mamãe, para apanhá-los. I've been barefooted. Eu andava descalço. You know, the little boys down in the mountains where I was raised just had what they call the old hickory, a little apron like her little shirt when he was a little boy. Vocês sabem, os garotinhos lá nas montanhas onde eu fui criado apenas tinham uma
como vocês chamam, velha ricore e camisa feita de sarja forte, com listas verticais, usado especialmente como roupa de trabalho, com um pequeno avental ou uma pequena camisola, quando a gente era um garotinho. I wore that till I was about 6 years old, I guess. Eu usei aquilo até ter 6 anos de idade, eu acho. And my first pair of shoes, they had the cap across them, it's got them little holes in them. E meu primeiro par de sapatos era daqueles que possuem uns furadinhos no seu redor. I'd always, when I get a splinter in my hand, I'd run to Mama and she'd pick it out like that. E eu sempre, quando entrava um fragmento de madeira em minha mão, corria até a mamãe. E ela arrancava assim. And I thought them little holes in my shoes is where they took a needle and picked them out of somewhere, because Mama said she had to go down and pick me out a pair of shoes. E eu achava que aqueles furinhos em meus sapatos eram onde eles pegavam com uma agulha e furavam de alguma parte. Porque a mamãe dizia que ela havia descido e apanhado um par de sapatos. I thought she did it with a needle. So, Eu pensava que ela havia feito aquilo com uma agulha. Então, but after the World War, I remember the message come out, we will never have no more war. mas após a Guerra Mundial, eu recordo a transmissão de uma mensagem. Nunca mais teremos guerra. War is over. A guerra acabou. That was good intentions. They meant that. Aquelas foram boas intenções. Eles quiseram realmente dizer aquilo. And then they formed what we know as the League of Nations, taking so many man soldiers out of each nation, and they would police the whole earth. E então eles formaram o que conhecemos como a Liga das Nações, tirando tantos homens, soldados de cada nação, e eles policiariam toda a terra. That was good intentions, but it didn't work because it wasn't God's program. Aquelas eram boas intenções, mas não funcionou, porque não era o programa de Deus. Now we've got what's called the UN. What is sitting in the UN with the guns on one another almost. Agora nós temos o que é chamado de ONU, o que se estabelece na ONU quase que é com armas uns nos outros. It'll never work. Isto nunca dará certo. But there is something that one time you can meet from a certain time and everything will be changed. Mas há algo que uma vez você pode encontrar algo em um determinado tempo e tudo será mudado. That's when you meet God. And from that time, you're a changed person. É assim quando você se encontra com Deus. E daquela hora em diante, você é uma pessoa mudada. A man can meet God and say from that time, Um homem pode se encontrar com Deus e dizer, desde então, you will never be the same after you meet Jesus Christ. você nunca mais será o mesmo depois que você se encontra com Jesus Cristo. Let me assure you that. Deixe-me lhe afirmar isto. You'll never, never be the same after you meet Jesus. Você nunca será o mesmo depois que você se encontra com Jesus. Then you always refer back from that time. Então você sempre se referirá, desde então. Let us interview tonight some people who met God. Vamos entrevistar nesta noite algumas pessoas que se encontraram com Deus. Let's think of Father Abraham. Vamos pensar no pai Abraão. He was just an ordinary man. Ele era apenas um homem comum. He came down with his father from Babylon and dwelt in the valleys of the Shinar. He's in the city of Ur, the land of the Chaldeans. Ele havia descido com o seu pai na Babilônia e habitava nos vales de Sinar, na cidade de Ur, na terra dos caldeus. He was nothing special. He wasn't any sainted person. Ele não era nada especial. Ele não era nenhuma pessoa santa.
He was just an ordinary man like you or I. Ele era apenas um homem comum como você e eu. And one day, E um dia, perhaps he was a farmer out in the fields farming or something, and one day he met God. talvez ele fosse um fazendeiro trabalhando fora nos campos ou algo, e um dia ele se encontrou com Deus. He never had no more faith than any other man, but when he met God at the age of 75 years old, it changed his entire being because he met God. Ele não tinha mais fé do que qualquer outro homem, mas quando ele se encontrou com Deus com a idade de 75 anos, aquilo transformou todo o seu ser, porque ele havia se encontrado com Deus. God told him, Deus lhe disse, him being 75 years old, and he had married his half-sister, Sarah. ele com 75 anos de idade, ele havia casado com sua meio-irmã, Sarai. And that time she was 65 years old. E naquela época, ela tinha 65 anos de idade. And God told Abraham that he was going to have a baby by Sarah. E Deus disse a Abraão que ele teria um bebê através de Sarai.